Aleluia. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos fazer a leitura bíblica em graça da nossa lição de número 11, que fala da sutileza das mídias sociais. A leitura bíblica se encontra no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 até o 3, e versículo 16 e 17. Os irmãos que encontraram, vamos ler então a palavra de Deus. Eu leio primeiro, a igreja segundo, até o último versículo. Amém? Os que não tiverem Bíblia, pode acompanhar pelo lance sair. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que quem convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Sejam unânimes entre vós, não acerteis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém tornei mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Esse é o texto bíblico da nossa revista de hoje, que vai falar muito sobre as mídias sociais, né, e que possamos estar atentos ao que nós vamos aprender hoje, pois a mídia social serve de bênção, mas também serve de instrumentos que prejudicam as vidas, né? O texto áudio diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu creio que todos nós já conhecem o versículo de cor, e devemos apresentar o nosso culto ao Senhor com entendimento. E verdade e prática, todos nós juntos? As mídias sociais devem ser usadas como ferramenta na expansão do reino de Deus. Então, nós temos usado a internet para evangelizar, para pregar a palavra de Deus. Temos feito algum bem através das mídias sociais. É algo a se pensar, amém? Os jovens vão estar entrando, né? Não? Então tá bom. Vamos chamar então nosso pastor, que estará então ministrando a palavra de Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor, amados. Pode sentar. Já lemos a palavra. Abaixe a sua cabeça. Vamos fazer mais uma oração. Pai querido, em o nome de Jesus Cristo, nós queremos te pedir que o teu Espírito Santo nos ajude a entender. Abre o entendimento da tua igreja. Todos nós aqui, num só Espírito, para que possamos entender os benefícios, mas também os perigos que essas facilidades das mídias nos trazem. E que nós possamos, ó Deus, ser direcionados pelo Teu Espírito para colocarmos disciplina em nossas vidas com relação a essas ferramentas que são colocadas à nossa disposição. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus, amados. Então nós vimos que nós temos visto um universo que é criado com essa falsa realidade. Se o crente não se cuidar, ele vai acabar trocando o real pelo virtual. Hoje em dia está muito fácil a gente se envolver virtualmente com muitas coisas, né? E nessa lição nós vamos ver que a igreja de Cristo, ela precisa de um ambiente de comunhão. A igreja, ela não é apenas algo que existe virtualmente, isso é, pode se ouvir e pode se falar e se ver, mas a igreja em si tem que se tocar, ela tem que ter esse contato pessoal, porque isso é a comunhão, né? Então nós vemos que é preciso proteger nossa alma e também o nosso espírito contra o pecado que
traz a sensualidade e o narcisismo. Nós vamos ver o que é isso, sobre sensualidade e narcisismo, dentro da lição. Então vamos primeiro entrar na introdução, e ele diz que o mundo virtual, ele é relativamente novo, e convém dizer que a internet, ela não é moral nem imoral em si mesma. Ela é mais uma ferramenta como as demais, embora seja muito mais poderosa, e isso faz com que o seu uso seja mais desafiador. Em outras palavras, as mídias sociais, elas são instrumentos e são neutras. Contudo, o uso que se faz dela não tem neutralidade, o uso que se faz. Isso pode trazer algum motivo de reações conforme o uso que fazemos dela. E isso é muito importante para nós, crentes cristãos, sabermos disso. Pois Jesus falou que nós somos luz e sal. E na nossa interação nas redes sociais, nós podemos tornar-se um sal insípido, ou uma luz que está se apagando. Aquilo que nós colocamos ali pode realmente tirar a qualidade daquilo que Jesus falou que nós somos, sal da terra e luz do mundo. Então, como toda ferramenta, ela impõe um desafio ético e moral por parte de quem usa. Uma ética e também a moral. Então, nós estamos falando aqui sobre ética cristã. Quem está fazendo o ETAD sabe que as matérias estão coincidindo, né? Nós estamos falando sobre várias formas da ética cristã. Então, nesse aspecto, os cristãos precisam estar conscientes. Nós, como igreja, como cristão em Cristo, precisamos estar conscientes sobre como deve fazer uso das mídias sociais. Está aqui o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, o Twitter e também para os jovens o TikTok, que, embora sendo jovens adolescentes, são cristãos. Então, o uso dessas redes sociais, elas demonstram que tipo de qualidade cristão nós somos, né? E mesmo sendo ferramentas neutras, não sendo, portanto, boas ou más, em si mesma elas não têm essa característica, é boa, é má. Mas mídias sociais, elas tornam os que dela fazem uso moralmente responsáveis. Então, por exemplo, quem faz o uso da mídia, moralmente é responsável pelo que vai colocar ali. Então, nesse aspecto, os cristãos também são moralmente responsáveis pelo que fazem através desses instrumentos virtuais e diante da sociedade, igreja e comunidade a qual pertencem. Tem muita coisa que nós estamos vendo nas redes sociais que não deveria estar existindo entre nós. E nós vamos ver hoje como podemos usar de uma forma bíblica, cristã, na ética da cristandade, para que possamos ser sal realmente para as pessoas que estão prestando atenção naquilo que nós estamos colocando ali. Então, eles devem buscar nas Escrituras, onde a nossa base é a Bíblia, é sagrada, as Escrituras, os princípios que devam orientar essa navegação no espaço virtual. Como a Bíblia é um livro inspirado por Deus, ela contém princípios que norteiam as disciplinas da vida cristã. Então, a Bíblia Sagrada, sendo conhecedor dela, e nossa igreja, graças a Deus, é conhecedora pelo fato de sermos muitos estudiosos da Bíblia, temos estudos bíblicos sempre. Muitos crentes
de outros lugares se assustam quando sabem que vocês aqui da igreja têm tanto princípios e conhecimentos da Bíblia como se fossem pastores ou seminaristas, como no caso, uma das irmãs que foi ao Brasil, perguntaram para ela onde ela tinha feito teologia e ela nem tinha feito o ETAD, e ela falou: não, nós aprendemos na nossa igreja a palavra de Deus. E ali, lamentando, a pessoa lá falou: aqui também nós aprendemos e sabemos muito bem Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos e ofertas para a casa do tesouro. É isso que se prega. Mas existem igrejas também boas, isso não pode ser generalizado. Mas o importante disso de hoje aqui é porque nós vamos ver que essa ferramenta, ela tanto pode ajudar como pode prejudicar, mas ela em si não é má. Então não podemos culpar o Facebook, ou o Twitter, ou qualquer outra ferramenta ou rede social por ser ruim ou boa. É quem usa é que faz a qualidade da rede social. Então, na verdade, a Bíblia inclusive nos norteia para o ciberespaço. Como que é? Como você deve entrar nisso? Porque nós vemos que quando Jesus esteve na Terra, ele usou todos os meios de comunicação que havia disponíveis. Ele aproveitava os espaços, ele sabendo que da água, do barquinho, a voz dele seria mais ouvida na terra, ele subia no barquinho e ia até uma certa distância para falar com a multidão. Então, todos os sistemas que tinha na época de comunicação, Jesus usou. Se ele viesse na nossa época, ele estaria usando a internet também para divulgar a sua mensagem. Então, não é a ferramenta em si que é o problema. O problema é quando nós não fazemos uso devido dela. Amém? Então, na verdade, a Sagrada Escritura, ela é viva. O escritor aos Hebreus, ele escreve: a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Ela faz a divisão entre a alma e espírito, juntas e medulas, e ela discerne a intenção dos corações. Isso é, a palavra de Deus, ela consegue trazer à tona aquilo que está dentro do nosso coração. Discerne a intenção, isso é, entende a intenção do coração. Ao ler a Bíblia, você se depara com confrontos. Muitas vezes algo que você está pensando, e você vai ler a Bíblia, e ali ela te mostra que aquilo não é correto, e você, uau, ainda bem que eu li aqui. Então isso é muito importante para nós também analisarmos a forma como estamos usando as redes sociais. E ela permanece para sempre, a Bíblia. Ela não é, Pedro fala que ela permanece para sempre, ela não vai mudar, ela é sempre atual. Então a Bíblia, ela nunca fica velha, ela é sempre nova, ela se renova cada manhã, assim como as misericórdias do Senhor também. Por isso que muitas vezes nós podemos estar errando, mas Deus pode, através de lições como essa, nos corrigir para que possamos andar conforme a vontade dEle e agradar o coração do nosso Deus, amém? Porque tudo que nós fazemos deve ser assim: será que isso agrada a Deus? Será que Deus não vai ficar triste se eu fizer isso? Se a gente pensar assim, nós vamos ser cuidadosos e ao mesmo tempo orientados pelo Espírito de Deus que em nós habita, para fazermos o que é bom, agradável e perfeito para a vontade de Deus. Ok? Então, na verdade, os cristãos agora na era digital, a realidade desse universo. No universo online, lá em Eclesiastes 1:4 está escrito que uma geração vai, outra geração vem.
Eu e alguns irmãos aí já somos de uma geração que ainda ia começar os aparelhos celulares. Não tinha. Somos de uma geração que quem tinha um telefone fixo em casa podia trocar por um carro, podia trocar por outro objeto qualquer, que é tão valioso na época, né? Hoje em dia, ninguém sabe bem o que é isso mais, né? Aqueles primeiros telefones celulares que apareceram pareciam um tijolo, né? Que você punha aqui, era grande, e hoje em dia nós temos o tamanho que você quiser, não é verdade? E diminuíram, e depois conseguiram aumentar de novo, né? Por causa da outras facilidades e pelo que hoje nós temos na nossa mão um universo, né? Hoje você tem na sua mão um celular, você tem um universo de tudo que é de ruim e de bom para ali dentro. Depende do que você vai procurar. Então, o problema não é o celular em si, não é a mídia em si, o problema é quem e o que nós vamos fazer com ela, ok? Cada geração existiu, escreveu a sua própria história e produziu suas próprias conquistas. Aqui ele fala, os egípcios, por exemplo, nos deixaram as pirâmides. Os sumérios é atribuída a escrita. Aí eu falo, e aos judeus, né, nos deixou as leis de Deus. O conceito judaico-cristão hoje é um conceito que é observado no mundo inteiro e agora está sendo atacado de uma forma muito valente pelos que querem destruir a fé cristã no mundo. E preparando o caminho para a chegada do anticristo, a Bíblia diz que ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus. Tudo que falar de Deus, o anticristo vai se levantar. E esse espírito do anticristo, que já na época de Jesus já estava no mundo, agora ele está envolvendo mais através, inclusive, das mídias sociais e das redes sociais. Que é uma ferramenta, como diz, depende de quem está usando ela, ela vai ser boa ou má, ok? Então a marca dessa geração é o ciberespaço. Essa geração, que agora nós estamos vivendo nela, é uma geração da modernidade, das informações fáceis e rápidas e, na verdade, muitas informações. Tem muita informação. Tanto é que a gente se perde às vezes. A gente vai para procurar um assunto e se distrai com tantos outros que depois você nem sabe se ele foi buscar. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu, porque vem sugestões, né? Eles mostram alguma coisa, isso é interessante. Aí você começa a ver, daqui a pouco aparece outra, aí daqui a pouco você fala assim, mas o que eu vim buscar? Não foi isso. Mas isso só acontece comigo, acho que vocês não acontecem. Bom, assim nós convém então dizer, amados, que o mundo virtual é hoje uma realidade bem presente na vida das pessoas. Não importa a idade, né? É bem presente. Os cristãos, portanto, e consequentemente a igreja, fazem parte desse universo. Não é verdade? A igreja está no mundo, não sendo parte dele. Jesus, na oração sacerdotal, em João 17, ele diz, Pai, eles não são do mundo, como do mundo eu não sou. Mas eu não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então isso que precisa ser bem claro na mente dos cristãos, dos jovens, das crianças, adolescentes, das famílias. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então nós não podemos agir como eles agem. Nós temos a nossa própria diretriz de ação, que é a ética cristã. E a ética cristã, quem determina é a Bíblia Sagrada.
E você vivendo conforme a Bíblia, você está dentro da ética cristã. Você sai fora da Bíblia, você se comporta como o mundo. E a Bíblia manda e recomenda: não ameis o mundo. E meio que no mundo, Paulo diz: não vos conformeis com este século. Não vos conforme, não se encaixe nele. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, saber conviver, saber andar nesse espaço é de suma importância para o testemunho cristão. O crente não deixará de ser uma testemunha real de Jesus pelo simples fato de as interações sociais acontecerem de forma virtual. Você se interage com pessoas lá no Brasil, lá em outros países, né? E com uma facilidade que não havia antes, né? Os cristãos conectados, né? O subtópico 2 aí, nos dias da Igreja Apostólica, os cristãos, de que eles se valiam para se comunicar? Era dificuldade de locomoção, distâncias. Então havia o que? As cartas, que superavam as longas distâncias que os separavam. No meu tempo também usava-se muito isso, cartas, escrevia, e principalmente escrita à mão, era mais valiosa. Se mandava a carta, às vezes demorava dias, semanas, até meses para chegar no destino. Muitas vezes uma notícia que você tinha que noticiar hoje, amanhã, para acontecer a semana que vem, só chegava outro mês, e a pessoa dizia assim: já foi. Hoje a gente interage no mundo de uma forma rápida. Nós estamos aqui interagindo na internet. Quantas pessoas e quantos lugares estão nos assistindo, a gente não tem ideia. Mas é um mundo, não é verdade? Então, por isso que, como cristãos, precisamos saber a importância dessa comunicação, né? Ela é muito válida quando ela é orientada na ética que Cristo nos ensina. O comportamento que vai gerar atitudes boas nas pessoas, desejos bons. Então, dessa forma, nós estamos interagindo com cristãos também de outros países, de outras nações. Nas minhas postagens na internet e nas mensagens, pessoas dos Estados Unidos, pessoas do Brasil e de outros países interagem. Portugal, África, que falam da língua portuguesa, sempre estão trazendo informações: pastor, estou te acompanhando aqui. Então isso, a gente vê a importância da seriedade que deve ser como usamos esses meios, essas ferramentas. A pergunta para cada um de nós é: como nós temos usado essas ferramentas? Verdade? Então, foi por meio desse instrumento de cartas que os crentes na época, né, da igreja primitiva se comunicavam, né? Porque as cartas eram as palavras que Deus orientava os apóstolos para escreverem, né? E hoje essa interação, por exemplo, Pedro diz lá na segunda carta dele, da capítulo 3, versículo 15, que assim, o nosso irmão Paulo, ele escreveu, né, várias coisas que muitas vezes são até difíceis de interpretar, mas são mensagens que ele escrevia que era reconhecido como mensagens que vinham da parte de Deus para ajudar os cristãos a viver uma vida correta, um procedimento cristão verdadeiro. E hoje essa interação acontece por intermédio das mídias sociais. Agora mesmo nós estamos usando aqui o YouTube, o Facebook. Nesse mesmo momento, e aonde está atingindo isso a gente não tem nem ideia, mas nós sabemos que é distante, muitos lugares remotos, e talvez depois daqui ainda vai chegar, ainda vai alcançar, que vai permanecer lá postado.
Então esses meios hoje são muito mais eficientes, rápidos, né? Praticamente todo mundo sabe, por exemplo, o que é o WhatsApp, os princípios básicos do seu uso. Dessa forma, e da mesma forma, milhões de cristãos hoje estão fazendo perfis no Facebook, né? E no Instagram, para aumentar essa interação. Quantas pessoas já não encontraram famílias, parentes, amigos, né, que nunca mais viram, de repente nas mídias sociais, na rede social, se encontraram. Né? Eu encontrei um amigo de infância, que ele falava, você não lembra de mim? Eu era lá do grupo escolar junto com você. Eu falei, meu Deus, faz tempo, foi no século passado. Aí, mas em século. Mas é muito interessante isso, amados. Nós entendemos que esse processo já estava previsto na palavra de Deus. A ciência se multiplicaria. Né? Mas, ao mesmo tempo, ela diz, o amor de muitos esfriaria. E nós estamos notando isso. Né? Porque o mundo virtual, ele é uma realidade também no dia a dia da igreja. Contudo, há muitos desafios, riscos e perigos nesse espaço virtual. Portanto, nós temos que andar prudentemente. Como Paulo disse aos Efésios, vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios, sabendo agir nesse mundo. E recomendado pelas Escrituras, aplica-se também esse espaço virtual, vede prudentemente como você usa essas mídias sociais, essa ferramenta tão valiosa e tão boa que nós temos em nossas mãos. E a sinopse desse primeiro texto o universo online está presente em nossas vidas e muitos cristãos estão conectados nele. Bom, o segundo tópico fala sobre os desafios de ser igreja na era virtual. O primeiro tópico fala da desumanização. O que é isso? Quando Jesus apareceu aos seus discípulos na sua ressurreição, ele desafiou a Tomé a tocá-lo. E depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado. E ser igreja, amados, envolve esse contato. Né? Como é bom quando a gente pode cumprimentar, apertar a mão. Veja, na pandemia a gente não podia se tocar, não podia abraçar, tinha que tomar cuidado. E se tocava, depois tinha logo que se passar o álcool na mão, como se a pessoa tivesse infectada, né? Fica até uma situação meio desagradável, né? Você cumprimentar, daqui a pouco você vai lá e, né? A pessoa fala, nossa. Mas essa é a realidade que nós vivemos e é a prudência de nós não, mesmo a gente não contaminar o outro contaminar, que a gente não sabe quando está ou não com o vírus, não é verdade? Mas você veja bem que esse mundo, essa coisa que acontece, ela gera também essa necessidade. Não existe igreja, mas ser igreja envolve contato, não há cristianismo verdadeiro sem comunhão. Então, na verdade, isso porque a igreja é o quê? A igreja é um corpo. E a igreja como um corpo, o corpo, ele é formado por vários membros, mas todos os membros estão interligados e se tocam. E eles se juntam, é isso que é corpo. Como alguém pode dizer que é corpo se não está junto com a igreja? Ou acha que é igreja e
em casa. É uma realidade abstrata. Então eu até estava imaginando isso. Se um casal, né, de repente fala assim, ó, nós somos casados, mas você vai morar naquela casa, eu vou morar aqui, porque dá na mesma, a gente pode interagir pela internet, né, conversar. Então, é a mesma coisa. Então, quem não vem para a igreja é como se fosse um casal que não está em comunhão, não está separado da comunhão. Nessa aí encaixa-se os desigrejados, né? Qualidade daqueles que escolheram não frequentar a igreja pelo fato de que acham que não tem necessidade. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, 27, Paulo diz, ora, vós sois o quê? O corpo de Cristo e seus membros em particular. Uau! Então, se é um membro, eu tiro uma parte do meu corpo e deixo em casa, como que vai ser no corpo? Vai fazer parte do corpo. Então, na verdade, é real, é visível e é palpável. Real, visível, mas também palpável. A interação virtual não é palpável. Ela não se completa. Ela fica apenas naquilo que você consegue ver, consegue interagir na fala, nos gestos, mas não consegue tocar. Né? E aí que vem outros perigos, né? Então o universo virtual, ele cria o quê? Uma falsa impressão de que é possível ser igreja sem relacionamento real. Nesse aspecto, o mundo virtual, o que ele faz? Desumaniza. O ser humano, ele é um ser social. Quando ele se isola, ele cria vários problemas psicológicos. E é por isso que o ciberespaço, ele é o universo preferido dos desigrejados. Porque eles ali se isolam, acham que são igreja, e se é igreja tem que ser corpo de Cristo e membros em particular, mas um corpo que nunca está unido. Um corpo que o pé está numa casa, a mão está na outra, o dedo está na outra, e aí fica um corpo despedaçado, não é verdade? Fica na verdade, é aquela história de antiga, né, daquele camarada que montaram, o Frankenstein, né? Pegaram um pedaço de cada coisa e montaram um ser lá. Então, eles dizem que não precisa da igreja local, mas Hebreus 10, 25 fala, não deixando de congregar, como é costume de alguns, que existe de forma real para expressar a sua espiritualidade, e o que é, evidentemente, um erro. Por quê? Na igreja de Cristo, as pessoas elas não apenas interagem, mas existem e se completam. Se completam. Eu preciso de vocês. Vocês precisam de mim. Cada um precisa do outro. Nós não somos felizes sem estar nessa interação, porque nós somos um corpo, uma família. E isso é muito importante. Há pessoas de carne e osso que se abraçam e não apenas se veem e ouvem. Na verdade, se toca. Pode ver até a criança mesmo. Quando ela está com algum problema, que ela é tocada, ela se sente segura. Bebês mesmo, quando estão inseguros, a mãe ou o pai segura, ela fica tranquila. Porque ela agora estou seguro, porque houve toque. E interessante, você já percebeu que tem crianças que os pais depois deixam... Amém, vai criança, vai, é adulto que está conversando, sai para lá, não fica aqui não. Estou conversando agora, não vem, depois se fala com você. O que a criança faz quando os pais não tocam? Você viu aquela criança que perturba tanto que o pai e a mãe tem que dar uma chinelada ou tapa no traseiro?
É isso que ele queria. Ele queria um toque. Mas muitas vezes nós a tratamos como que fosse de menos importância. Isso é muito prejudicial para os nossos filhos. E eu creio que dificilmente há alguém aqui que já não errou nessa área. Inclusive nós, que percebemos que muitas vezes, por dar muito valor aos adultos, nós esquecemos de valorizar os nossos filhos. Ou muitas vezes nós os expomos, chamando a atenção deles na frente das pessoas, e eles ficam sentindo um sentimento de rejeição e vai gerar uma rebeldia mais tarde. E tudo isso mostra que o que hoje está acontecendo na rede social. Por exemplo, hoje as nossas crianças estão se isolando de nós na rede social. Eles entram no virtual e não precisam de você. É verdade ou não é? Mas isso não é bom. Isso não é bom. Porque daqui a pouco eles não vão querer mais nem contato com a gente. E como eu vi uma pergunta de um homem na internet, será que teus filhos, que hoje você troca a fralda deles e limpa, será que eles vão trocar a sua fralda? Não é verdade? Como que nós estamos criando nossos filhos? Eles vão se isolar. Quando a gente ficar velho, eles vão ou jogar a gente no asilo, ou pedir para Deus levar a gente logo para a gente não atrapalhar a vida deles. Mas está acontecendo isso. Eu estava lendo que lá na Europa tem velhos que mudam de um país para o outro porque os filhos vão despejá-los, vão se livrar deles. Levam para fazer eutanásia e outras coisas. E eles fogem para outros países para ser cuidado. Porque se ficar onde os filhos moram, os filhos vão matar. Isso é uma realidade de hoje. Aí, se você perguntar para os seus filhos hoje, você trocaria minha fralda? Elas disseram que eu vou fazer? Sim? É isso mesmo, né, irmão? Mas é verdade, irmãos. É uma realidade triste. Mas nossos filhos hoje que estão na igreja, eles vão ouvir isso e vão meditar nessas coisas. Por isso que frequentar a igreja é importante. Para ouvir coisas como essas e pensar, ei, será que eu faria isso com meu pai? Será que eu largaria, que ele jogaria ele em qualquer lugar para ele morrer? Será que eu faria isso? Então isso é importante. E esse mundo virtual isola muito essas crianças. Então a igreja, na verdade, nesse encontro aqui, é um encontro de pessoas de carne e osso. Porque no virtual tudo é possível. Na verdade, você consegue colocar o rosto de alguém no corpo de outro. Você acredita na fotografia que você vê? Você acredita nas montagens que eles fazem? Tudo é montado na internet. Muitas coisas que você olha parece tão real e você vai ver não é. Foi o tal do meme, né? O tal daquela criação de coisas que você vê, pensa que é verdade e não é. Esse é o mundo virtual, ele provoca também isso. Facilita até esse que se engana. Né? Então a igreja local é um lugar de encontro. Você vê hoje aqui, nós estamos nos encontrando. E tantos que nós, às vezes nem conseguimos conversar com todos, mas pelo menos a gente vê que um conversa com o outro e se socializa. Isso é importante. Agora tem outra coisa também, amados. O mundanismo. Subtópico 2. A igreja na era digital, ela precisa ser relevante, mas não espetaculosa. Ela precisa ser influente, mas não mundana.
Então, na verdade, buscar espetáculo é fazer o jogo do diabo. Aqui mostra na tentação de Jesus, o diabo levou Jesus até o pináculo do templo. E lá estava a multidão. E o diabo falou, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito. E Jesus, ele, se fosse querer ser espetacular, mostrar, olha como eu sou poderoso, né? Ele se jogava, né? E muitos já fizeram isso e acabaram que Deus não segurou, e eles morreram. Mas graças a Deus que Jesus não. Então, o que se observa hoje por parte de muitos cristãos, e especialmente pregadores, é o desejo quase obsessivo de estar em evidência. Eu ouço pregações e estudo que o camarada fica pedindo tanto para dar um like, tanto para dar uma posição, tanto para fazer, que eu falo, mas que coisa! Isso irrita. E teve alguns que eu assisti às aulas para poder... Eu até parei de assistir, de tanto que pedia like. E é interessante que eu estava ouvindo ele nessa lição aqui, ele não está pedindo muito. Eu acho que ele também aprendeu. E é bom que a gente aprenda, porque todos nós podemos ser achados por algum momento errando. Mas o importante é que nós tenhamos a humildade para reconhecer que a gente errou, mas a gente vai mudar, não é verdade? Isso é importante na vida cristã, amado. Sempre estar disposto a ouvir e preparado para ser corrigido, e não deixar que essa correção venha não tirar a paz ou a alegria. Ao contrário, eu estou sendo corrigido, isso é bom para mim, eu vou crescer, eu estou crescendo. Querem ser vistos, mas para que esse fim seja alcançado, muitos seguem personalidades de comportamento duvidoso, quer sejam celebridades do mundo artístico, quer jogadores e cantores famosos, imploram por seguidores e likes. Imploram. Dá um like aí, por favor. Estão desesperadamente procurando chama-se, né, hoje lacrar, ou causar, né, um impacto, uma impressão. Agem como verdadeiros mendigos virtuais. Desonram a cruz porque querem a qualquer custo o quê? A glória do mundo, o reconhecimento do mundo. Eu estava vendo uma lição, da próxima lição vai falar sobre os profetas. E eu estava vendo sobre o profeta Ezequiel, a próxima lição, a próxima revista que virá. E se você ler a história dos profetas, todos eles foram muitas vezes humilhados, rejeitados, odiados, porque o profeta tinha que trazer a palavra de Deus para o povo. E quando ele fazia isso, era para corrigir, muitas vezes para corrigir, para chamar a atenção do erro que estavam praticando. E por isso que muitos profetas, como Jeremias, Ezequiel e outros, foram presos, muitos foram mortos. E Deus falava, e falou para Ezequiel, você vai falar, mas isso é uma casa rebelde. Mas eu vou fazer de você também um ferro contra eles, algo duro, como um diamante, para falar contra essa casa rebelde. Se Deus fazia assim com o seu povo Israel, Ele também faz com a sua igreja, para corrigir. Naquela época era pior a situação, porque o povo não tinha o que temos hoje. Hoje nós temos muita informação e nós temos que escolher as melhores. Então, na verdade, esses que nós estamos falando aqui desonram a cruz porque querem a qualquer custo a glória do mundo e dessa forma tornam-se o quê? Presas fáceis de Satanás. E muitos desses que hoje estão nas redes sociais, mas no escândalo, escandalizando e escandalizados. Porque procuraram tanta glória e acharam
armadilhas do inimigo que Deus destruiu a vida deles. Então o desafio dos cristãos no universo online passa pelos perigos da desumanização e do mundanismo. Então tornar-nos desumanos, isso é não queremos mais o contato, e também mundanos, preferir se adaptar às coisas do mundo. São atraentes, são prazerosas muitas vezes, mas nos afastam de Deus. O terceiro subtópico fala sobre as igrejas, a igreja e os pecados virtuais. O pecado de adultério, amados, não é somente no toque ou no ato em si. O próprio Jesus já tinha falado sobre isso. Jesus falou do pecado virtual. O que ele falou? Está escrito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se um homem olhar para uma mulher e no coração conceber estar com ela, já adulterou. É o que acontece na rede social. Se tivesse somente conteúdos suportáveis, mas hoje o mundo está na mão dos nossos filhos, dos jovens, das famílias, e o que eles acessam ali? Uma coisa, vocês têm que saber, jovens, você pode acessar o que vocês quiserem, mas tudo está diante de Deus. E para a igreja também, para nós. A gente pode acessar o que a gente quiser. Olha, o pai não vê, a mãe não vê, a gente pode enganar os pais, quando eles verem, a gente muda para outra coisa, né? E eles olham lá e dizem, acabou. Só que depois eles voltam, né? E isso é velho já. Embora seja novo, mas você já é velho, todo mundo já sabe. Agora, o que o pai e a mãe podem fazer a não ser dar bronca e tirar o telefone? E Deus? A gente tem que se preocupar com o que Deus pensa de nós. E aí, quando a gente temer a Deus, vai ser o princípio da sabedoria. Aí a gente vai fazer as coisas não por causa do pai e da mãe, mas por causa de Deus. Você não vai querer errar. Porque sabe que Deus está em todo lugar, vê tudo, sabe tudo. Mas ao mesmo tempo, você tem que saber que aquelas coisas que você vai lá e acessa, foi o diabo que mandou e você obedeceu ele. E o diabo está se divertindo. E Deus quer até te ajudar, mas o diabo fala, não, mas aí, ó, ele está comigo, está vendo as minhas coisas. Tudo que eu coloco aí, ele vê, aí, ó. Esses desenhos aí de monstros, esses games de destruição, de coisa, tudo demoníaco. Só tem